nós aprendemos que nós não podemos julgar pessoas a ponto de até esquecer, irmãos, que dentro dessas instituições tem tanta gente de caráter bom, né? Não tem nada a ver com o que nós estamos estudando aqui, não tem nada a ver com caráter, não tem nada a ver com a vida pessoal, não. O que nós estamos estudando aqui, irmãos, é a palavra de Deus, o que a Bíblia ensina. E se a Bíblia ensina, é com a Bíblia que eu preciso ficar, né? E vimos que para identificar uma seita é necessário ver o corpo doutrinário. Essas doutrinas que não estão de acordo com o que ensina a palavra de Deus. E nós falamos do movimento TJ, de Charles Taze Russell, né? E hoje nós vamos falar sobre um movimento, irmãos, de William Miller. Já ouviu falar? William Miller. Se eu falar para vocês, adventista do sétimo dia, vocês conhecem? Ah, tá. Mas o líder deles não, né? Vamos ver algumas doutrinas, irmãos, defendida, ensinada pelos adventistas do sétimo dia, e biblicamente nós iremos refutá-las, mostrando o que de fato a palavra de Deus nos ensina. Eu separei aqui 5 doutrinas na verdade eles têm uma base, irmãos, de 28 doutrinas que para eles são fundamentais. Eu escolhi 5 para nós observarmos aqui o que de fato a palavra de Deus ensina a nós, tá bom? Sem perca de tempo, irmãos, nós vamos ver o primeiro ensinamento desses que eles ensinam. E o primeiro deles, irmãos, se os irmãos quiserem tomar nota aí, é que o dom de profecia para o corpo dos ensinadores dos adventistas, o dom de profecia é uma marca do remanescente da igreja, ou seja, é uma marca da verdadeira igreja, daqueles que sobraram da verdadeira igreja, eles chamam de remanescente, que são eles, tá bom? Para eles, o remanescente são eles. A ponto de em 1844, eles declararem a apostasia geral de todas as igrejas e somente o remanescente permaneceu fiel. E quem os irmãos acham que era o remanescente? Exato. Então, em 1948, a apostasia foi tão grande no mundo, segundo eles, que somente o remanescente foi fiel e continuou com a verdade. O resto todos se desviaram. Só que nessa época, irmãos, esse movimento ele tinha um impulso nos Estados Unidos da América apenas. Eles não tinham se espalhado para o mundo, não havia chegado no Brasil. Ou seja, como é que eles sabiam que os irmãos aqui no Brasil se apostataram, né? Então, e aí eles consideram esse remanescente como sendo eles. Agora, o fato é que o primeiro tópico que eu quero passar aqui para os irmãos, é que eles consideram que o dom de profecia é uma marca dessa igreja remanescente. E aí o que é que eles fazem, irmãos? Eles confiam a uma escritora por nome Ellie Goldwhite este dom de profecia. Ou seja, repousava sobre esta senhora, segundo os adventistas, este dom de profecia. Logo, toda a atenção deve ser voltada para os ensinamentos dela. Embora em sua declaração de fé eles considerem a Bíblia como sendo inspirada por Deus, todavia, dentro dos ensinamentos desta igreja, irmãos, eles ensinam que as revelações e as profecias de Ellie Goldwhite
tem, irmãos, poder inspirador, a ponto de mudar, transformar a vida de quem as ouve, crê e pratica. Logo, nós estamos dizendo que em Ellen Goldwhite, a Igreja de Jesus Cristo viveu uma nova fase, onde os ensinamentos são concentrados nela. E até hoje eles ensinam sobre este dom de profecia nela. A ponto, meus irmãos, só para os irmãos terem uma ideia, de na declaração batismal, a pessoa que quer se batizar dentro desta igreja, ela precisa confessar Ellen Goldwhite como a profetisa do século, como a profetisa de Deus do século. Senão ele não se batiza. E está na declaração de batismo deles, tá, irmãos? Eu não estou falando nada aqui da minha cabeça, não estou trazendo nenhuma invenção para vocês aqui. Porque eu sou um jovem pensador e eu penso bastante, irmãos. Mas dessa vez não é nada da minha cabeça, tá? Está na declaração batismal da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles declaram que Jesus é o Salvador, irmãos. Para eles, Jesus é o Salvador, tá? E a Bíblia também é inspirada por Deus. Só que aí eles fazem este acréscimo. E aí que está o problema. Você não pode nem tirar e nem acrescentar. Você tem que ficar com aquilo que está aqui. Uma das características de uma seita é exatamente essa: a subtração ou a adição à palavra de Deus. Então eu não preciso confessar a Ellen Goldwhite como a profetisa para me batizar, demonstrando no batismo a minha rendição a Cristo. Para eu me batizar, eu preciso confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e viver segundo os padrões que Cristo ensinou. Neste caso, eu tenho direito ao batismo. Aliás, não só tenho direito, como é dever de todo crente que confessa Jesus Cristo se batizar. Mas não pode entrar um terceiro aqui, irmãos. Isso é eu e Deus. É eu e o Espírito Santo que me convence. E a palavra de Deus que está revelada. Eu quero ler alguns textos aqui com os irmãos, para mostrar que somente as Escrituras é suficiente para nós. Nós não precisamos. Eu não posso subir aqui hoje e dizer assim para os irmãos: repousa sobre mim o espírito de profecia, e tudo aquilo que eu falar agora é regra. Eu sou um comedor de arroz e feijão igual a vocês, irmão. Se eu não for pela palavra, eu tô mais arruinado que vocês, porque pelo menos vocês estão sentados aí, eu que estou em pé. Então, não é em mim que vocês têm que crer, vocês têm que acreditar na palavra que é pregada e consultar nela se aquilo que eu, como líder da igreja, estou ensinando, se é verdade. Vocês sabiam que vocês têm todo o direito de consultar na palavra se o que eu estou ensinando é verdade? Mas tem igreja por aí que fala que os crentes não precisam ler Bíblia, né? Tem denominação por aí, irmãos, que para eles tudo é na inspiração do Espírito. A Bíblia para eles não tem, fica lá em casa só o líder pode ler. Aliás, nem o líder deve estar lendo sempre. Ele tem que fechar o olho, subir para o púlpito e dizer: daqui a pouco vem a palavra e eu prego. E se não vier a palavra, não tem mensagem naquele dia. Deus está em silêncio. É o silêncio profético, irmão. Deus está zangado e não quer falar com ninguém hoje. Então, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque as Escrituras são suficientes para tudo que eu e você precisamos, seja nesta vida ou no porvir. Jesus disse assim: olha, quem me segue 100 vezes mais aqui, e por fim, a vida eterna. Então eu não posso me apegar a Ellen Goldwhite como a profetisa do século, seguindo os seus ensinamentos. Eu tenho que me apegar aos ensinamentos dos apóstolos. A Bíblia fala sobre a doutrina dos apóstolos. Lá em Atos capítulo de número 4, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E os irmãos vão observar
que não há uma abertura para um possível futuro onde virá uma nova revelação. Não, a revelação está completa no tocante às Escrituras. Vamos ler alguns textos aqui, vamos ver que a palavra de Deus é suficiente. Salmo de número 12. Salmo de número 12. Olha o que a palavra de Deus é para nós, irmãos. Salmo de número 12. As palavras do Senhor as palavras do Senhor, a minha tradução está um pouquinho diferente, tá, irmãos? A gente está acostumado com Salmo de número 12 e o versículo de número 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em uma fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu as guardarás, ó Senhor, desta geração nos preservará para sempre. Observa que ele fala sobre a palavra de Deus no versículo 6, e no versículo 7 ele nos garante que estamos guardados por esta palavra no Senhor. Então, não tem, irmãos, outra história. Não adianta querer colocar um terceiro aqui. É somente a palavra. Vai lá para o Novo Testamento. Você que é bom de Bíblia, os irmãos que nos acompanham em casa, Bíblia, papel, caneta na mão para vocês aprenderem também. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3 e o verso de número 16. Segunda de Timóteo, fica depois de Tessalonicenses, capítulo 3 e o verso de número 16, meus irmãos. Todos acharam? 2 Timóteo, capítulo 3 e o verso de número 16. Isso. Ó, o que diz a palavra, irmãos? Capítulo 3, eu estava lendo capítulo 2. Toda a Escritura, toda, sem exceção, toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Em alguns textos está para redarguir no lugar de repreender e para ensinar no lugar de doutrinar. Não é isso? Em alguns textos está assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Então, troque redarguir por repreender, porque repreender é uma palavra mais cotidiana do nosso dia, né? Redarguir é mais erudita. E doutrina também é uma palavra um pouco mais erudita, mas doutrina é ensinamento, irmãos. Então, o que a Escritura é capaz de fazer? Ela é capaz de te ensinar, ela é capaz de te repreender. A Bíblia diz que Deus repreende aqueles a quem Ele ama. Então, quando você é confrontado pela Bíblia, é o amor de Deus sendo demonstrado por você. Geralmente, quando nós somos confrontados, irmãos, quando nós somos confrontados, repreendidos, humanamente falando, dá uma raiva na gente, né? Quando um pai corrige um filho, por exemplo, você acha que o filho na hora fica dando risada? Oi, que gostoso! Oxe, na hora já pensa logo com a raiva, aquela coisa toda. Mas, irmãos, com o passar do tempo, a gente observa que se não é a repreensão e a correção, nós não estaríamos aqui hoje. Se não fosse a correção do meu pai e da minha mãe, eu não estaria aqui hoje. Então, a Bíblia, ela te corrige quando você erra. Veja que você não precisa do pastor para isso. A própria palavra de Deus faz. Eu aqui só ensino, irmãos, aquilo que já é. Eu não tenho poder nenhum sobre a vida de ninguém, e ninguém tem que seguir os meus ensinamentos. Você tem que seguir os ensinamentos que eu ensino segundo a palavra. Percebe a diferença?
ela então ensina, ela repreende, ela corrige, ela instrui, ela guia você no caminho. Instruir aqui é o mesmo que ensinar para guiar. Instruir tem objetivo, irmãos, e a palavra de Deus não está aqui por acaso. Olha o que diz 2 de Pedro, joga a sua Bíblia um pouquinho para frente, capítulo de número 1 e o verso de número 20. Capítulo 2 de Pedro, capítulo de número 1 e o verso de número 20. Olha o que diz, irmãos. Sabendo isto primeiramente. Todos acharam? 2 de Pedro 1 e o verso 20. Sabendo isto primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Olha para mim, eu não posso ler a Bíblia e achar que é. Um dia eu falei e os irmãos ficaram espantados, mas a Bíblia não é um livro para você ler e praticar. Não é um livro para você ler e já fazer. A Bíblia é um livro cujo autor precisa estar com você para você entender ela. E o autor é o Espírito Santo de Deus. Então, quando você lê, você precisa orar com o Espírito Santo para que ele te direcione na boa interpretação. Isso eu já estou falando de intimidade com Deus. Afora, irmãos, as ferramentas da hermenêutica, da exegese, que nos ajuda a ter uma boa interpretação. Então, o que nós estamos aprendendo aqui? Que as Escrituras não é particular do Gessé, não é particular do pastor Antônio. As Escrituras e a interpretação dela, irmãos, é de forma coletiva e abrangente. Não é minha interpretação. E ele diz: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum, ou seja, ela não veio dos homens, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, quando esses homens escreveram, eles estavam tomados do Espírito, eles receberam a capacidade espiritual sobrenatural para escrever o que está escrito aqui. E é isso que a gente precisa. Eu poderia passar aqui, irmãos, muito tempo lendo tantos outros textos que eu tenho aqui, mas eu vou ficar só com esses. Então, que você se apegue a esta profecia, porque ela é verdadeira, inspirada, infalível, inerrante, imutável. Deus disse assim, ó, tudo passa. Tudo é perecível, tudo tem tempo e tudo tem data de validade. Mas a minha palavra tem validade, mas não tem data. Amém? Então nada de L. Goldwhite, tudo do Espírito Santo e da sua palavra. Vou falar de forma bem atualizada, hashtag Espírito Santo e as Escrituras. Se você quiser postar alguma coisa lá no seu Face ou no seu Instagram, coloque lá, hashtag Espírito Santo e a palavra. Somente, irmãos. Você sabia que Deus nos colocou aqui para nós ajudarmos uns aos outros? Presta atenção nisso aqui, irmãos. A importância de estarmos de forma coletivamente, que nós devemos confessar uns aos outros, contar as nossas necessidades uns aos outros, para que nós possamos nos ajudar em oração, de forma social, de forma espiritual, de forma teológica, de forma social. Nós precisamos nos socializar. Isso é igreja local. Mas nada disso substitui você, o Espírito Santo e as Escrituras. Nada. Porque, irmãos, quando nós estamos de forma coletiva, tem erro entre nós, tem ou não tem? Somos seres humanos, mas aqui não tem erro. Tudo que a gente precisa está aqui. Você já reparou que a Bíblia tem mensagem para tudo e para todos? A Bíblia tem mensagem para criança. Ensino
Tem mensagem para a criança: deixai vir a mim porque dos tais é o reino do céu. Jesus estava dizendo assim: quem não for como elas, não pode ver o reino de Deus. A Bíblia tem mensagem para o jovem: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua. A Bíblia tem palavra para os velhos, para animar eles, que diz que na velhice eles ainda darão. Velhos que eu falo aqui, irmãos, é anciãos, pessoas de idade, porque velho não é o termo correto, né? Mas é o ancião, a pessoa de idade que vai avançando, a pessoa experiente, cuja força vai indo embora, mas a experiência vai crescendo. A Bíblia tem mensagem para o pai: ensina o menino no caminho que deve andar. A Bíblia tem mensagem para o marido: ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. A Bíblia tem mensagem para a mulher: sujeitai ao seu marido, assim como a igreja está sujeita a Cristo. A Bíblia tem mensagem para tudo, irmão. Para tudo e para todos. A Bíblia tem mensagem quando você dá risada. Ela diz para você: sai cantando hino. Está alegre? Manda hino para cima. Quando você está triste, ela diz: dobra o joelho e ora. A Bíblia tem, irmãos, mensagem para o momento de despedida. E ainda diz assim: é melhor você ir num funeral do que num dia de festa. A Bíblia tem mensagem quando a gente vem e quando a gente sai desse mundo. Tudo e todos que você precisa. A Bíblia tem português. Eu estou falando português porque é a nossa língua. Mas qualquer país, a Bíblia vai ser traduzida para aquele e vai ensinar ele até ler. A Bíblia tem matemática. Tá certo que a matemática da Bíblia é um pouquinho diferente da nossa, né? A Bíblia tem física. A Bíblia tem química. A Bíblia tem geografia. A Bíblia tem arqueologia. Tem história. Tem sociologia. Tem filosofia. Irmão, tudo que você precisa está na Bíblia. Tudo. Vocês ficaram curiosos da matemática? Que eu disse que a matemática da Bíblia é um pouquinho diferente. Quem quer aprender? Quanto é 1 mais 1 na matemática humana? Na de Deus, 1 mais 1 é 1. Né? Quanto é 0 vezes 1 milhão? 0. Então, o 0, quando ele é multiplicado por qualquer número, ele continua 0. Mas na palavra de Deus, a matemática de Deus é tão diferente que ele multiplica as forças daquele que não tem nada. Como é que ele multiplica algo que não tem? É um pouquinho diferente a matemática, mas tem, irmão. Né? A física diz que uma massa corporal pesada, ela decanta sobre outra, sim ou não? Por exemplo, se eu pegar um machado e jogar na água, o machado flutua ou afunda? Porque a massa corporal do machado é mais pesada do que a água, sim ou não? Mas na física de Deus o machado flutua. Mas está lá, irmão, mas tem física. Tem tudo que você precisa na Bíblia, irmão. Aí eu vou me apegar aos ensinamentos de uma pessoa que já morreu, não está aqui para me ensinar, e se o que ela ensinou já foi deturpado? Aí você diz: mas isso aí, com relação a Cristo, é a mesma coisa. Você está esquecendo que ele ressuscitou, foi? Vigia na terra. Está esquecendo que ele enviou o outro? Quando ele diz: eu enviarei o outro Paracleto, ele está dizendo assim: o outro ali é da mesma referência, da mesma espécie. Ou seja, Jesus subiu, o Espírito Santo desceu, não mudou. A palavra continua a mesma. Então, irmãos, que nós possamos ficar com a palavra e somente a palavra. E se eu ensinar alguma coisa aqui errada, me chame de canto e me corrija. Pastor, eu acho que o senhor ensinou aqui uma heresia hoje. Mas me chame de canto. Por quê? Porque para você me provar que eu ensinei heresia, vai demorar um bocado para você me provar. E aí vai tomar conta do culto aqui, tá? Mas você tem todo o direito. Viu, Keila? Quando você veio ensinando alguma coisa errada, me chama de canto e fale: pastor, eu acho que o senhor ensinou um negócio errado. Não é isso que está aqui. Eu vou ter todo o carinho do mundo para te explicar, irmão. Por quê? Porque eu também preciso aprender como você.
Mas nós vamos aprender aqui da palavra na direção do Espírito Santo de Deus. Nada de moda, nada de confiar em nada, a não ser a palavra e a presença do Espírito. Irmãos, eu vou repetir e vou avançar, porque tem bastante coisa para falar aqui. Nós não precisamos de nada a mais que a presença do Espírito Santo em nós e a palavra de Deus. Pastor, e como fica a questão da profecia? Se Deus, pela palavra, quiser usar alguém em profecia para uma demanda particular da vida de alguém aqui, aí sim, o Espírito Santo tem liberdade, porque a Bíblia fala, irmãos, sobre a profecia. Mas irmãos, uma profecia de cunho específico. Quando Deus tem uma obra na vida, quando Deus tem uma obra missionária na vida de alguém, como Deus vai testificar isso? Uma das formas, irmãos, é usando os seus profetas para falar: eu vou ter uma obra com você, é de missão, é em tal lugar, arruma a sua mala e vai. Eu creio, irmãos, que o Espírito Santo pode usar alguém em profecia, mas isso não é a base para me ensinar. Ensinamento é aqui, ó. Tanto é que para alguém profetizar aqui nessa igreja, ele tem que profetizar segundo a Bíblia. Porque se ele levantar aqui para profetizar uma besteira, ele vai sentar. Vai, irmão. Eu vou desfazer tudo que ele fez. Ô pastor, então vai ser difícil Deus usar alguém para profecia, que o senhor está colocando medo. Não, irmão, não estou colocando medo não. Quem é profeta, quem é usado por Deus em profecia, quando ele escuta um negócio desse, ele fica mais crente ainda. Não fica desviado não, e com medo de falar o que Deus mandou não. Porque quando Deus fala, irmãos, chegaram para Moisés um dia e falaram assim: como é que eu sei que Deus falou ou quando é um falso profeta? Aí Deus falou assim, presta atenção nisso aqui, irmãos: quando o tal profeta, Moisés, profetizar e o que ele profetizou não acontecer, leva ele no meio da praça, enche ele de pedra e mata ele. Deuteronômio 18, leia em casa com calma. O falso profeta pagava com a vida, para você ver como é sério isso. Aí você fala assim: então como é que o profeta ia... Como que era a profecia? A profecia, irmãos, era pontual. Não era esse negócio genérico, esse que te digo de mim mesmo. Era pontual. Então, se ele falasse que ia acontecer, tinha que acontecer, se ele estava na direção de Deus. Quer um exemplo? Samuel falou assim para Saul: vai por esse caminho aqui, que você vai se encontrar com 3 homens. O homem do pão, o homem do cabrito e o homem do vinho. E quando você se encontrar com esses 3 homens, você será um novo homem, você vai ser transformado. Porque ele estava com medo de assumir o reinado. Só para os irmãos terem uma ideia, Saul se escondeu entre as bagagens. Quando soube que Samuel estava procurando ele estava com tanto medo que ele se escondeu, irmão. É mais ou menos assim: eu vou lá na casa da irmã Leda, bato lá, e ela sabe que eu estou chegando para uma demanda séria, e ela corre e se esconde debaixo da cama. Foi exatamente isso que Saul fez. Ficou se escondendo, mas não teve jeito. Pois quando ele saiu do profeta, irmãos, que ele pegou o caminho que o profeta falou, ele se encontrou com 3 homens. Um estava com vinho, o outro segurando um cabrito e o outro uma bandeja de pão. Porque quando o profeta fala, acontece. Então eu não estou me levantando contra o Espírito Santo e a forma dele falar especificamente com alguém por meio de profecia, porque está na palavra. É só você ler lá o capítulo 14 de 1 Coríntios. Paulo ainda fala assim: ó, buscai com zelo os dons, mas principalmente o de profetizar. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma pessoa que se levanta como líder e os seus ensinamentos devem ser seguidos à risca, do jeitinho que ele está falando, porque sobre ele repousa o dom ou o espírito da profecia. Cai fora, irmão. Isso não existe. Isso é antibíblico. Entenderam, irmãos, a diferença? Então, se Deus mandar você profetizar e você tem esse dom, profetize. Fique tranquilo.
Com base na palavra, tudo aqui acontece. Amém? Só para os irmãos terem uma ideia, esse William Miller, que é o fundador, um dos fundadores do Adventismo, ele marcou o retorno de Jesus Cristo para 1844. Era o segundo advento. Por isso que eles são chamados de adventistas. Depois tem uma nova nomenclatura que é do sétimo, porque a doutrina mais importante para o adventista é o sábado. Se você for evangelizado por um adventista e ele não falar para você do sábado, me apresenta a ele que eu quero conhecer. Se ele bater na tua casa e levar lá a revistinha dele e não falar para você que você tem que guardar o sábado, me apresenta que eu quero conhecer. Só que enquanto ele fala do sábado, ele está deixando de falar de Jesus. Mas isso aqui é o quarto tópico. Eu só quero mostrar para você que esses profetas, irmão, é tudo falso profeta. E agora, como é que eu faço parte de uma instituição cujo líder, cujo o mentor é um falso profeta, que profetizou o retorno de Cristo para 1844, e a gente está aqui pregando que Jesus ainda vai voltar. Em 1844, ele marcou o segundo advento, porque o primeiro advento é a vinda de Cristo para nascer, para encarnar. Mas o segundo advento é a volta de Jesus, para arrebatar a igreja, para governar este mundo. Isso é escatologia, não vou entrar nesse detalhe agora. Mas o fato é que ele marcou. E o dia que, segundo ele, seria o dia do grande advento, irmãos, se tornou o dia da desolação. Porque o que foi de gente, irmãos, envolvida nesse movimento, que vendeu casa, vendeu carro, que fez tudo, falou, Jesus está voltando mesmo, eu não quero nada dessas coisas. E, irmãos, os Estados Unidos virou de cabeça para baixo nessa época. E todo mundo aqui, acreditando, vai ser 1844. E eles venderam e deram dinheiro para quem? Até agora não caiu um centavo na minha conta, mas, irmão, quando Jesus foi tratar desse assunto, por exemplo, ele falou com seus discípulos. Ele disse assim, o dia e a hora, ninguém sabe. Em Atos capítulo de número 1, os discípulos disseram, quando é que o Senhor volta? Quando é que o Senhor vai restaurar isso tudo aqui? Ele disse, não vos compete saber o dia ou as estações, não vos compete saber. Jesus estava dizendo assim, o que vocês têm que fazer? Pregar a minha palavra, curar em meu nome, expulsar os demônios em meu nome, pregar a minha palavra e falar para esse mundo que eu vou retornar. Essa é a missão da minha igreja. Mas e o dia? Não é para falar, porque eu não vou revelar. Então, se Jesus não revelou o dia do seu retorno, que cargas d'água eu quero ir lá em Daniel capítulo 8, porque foi com base em Daniel capítulo 8 que ele fez as contas, irmãos, das 2.300 tardes e noites. E ele foi fazendo as contas rapidinho lá de Daniel, pegando o decreto de Ciro, irmãos, e saiu contando, Jário. Bateu certinho, 1844. Ele falou, ponto, é aqui. Irmão, mas pensa num desespero. Aí sabe o que fizeram para essa seita não minguar, não acabar? Os novos seguidores que vieram depois dele, disseram assim, nós só refaremos o cálculo, mas fiquem tranquilos que está tudo certo. E marcaram o retorno de Jesus outras vezes. E irmãos, eu sinceramente, irmãos, não vou nem fazer raciocínio lógico. Não vou nem chamar os irmãos para fazer raciocínio lógico. É só uma coisinha bem rapidinha assim, como participar de um movimento cujo líder é um falso profeta, que profetiza e não acontece o que ele profetizou. Fala sério, irmãos. Com todo respeito, irmãos, as boas pessoas que estão lá, o trabalho social que se faz, eu não estou tocando nisso, eu estou falando de
palavra, de Bíblia. Eu estou ensinando os irmãos. Então, primeiro ponto, eu me apego à Bíblia e não às profecias de uma mulher ou de um líder que profetiza e não acontece. Ó, irmãos, eu até coloquei aqui, ó, o grande desapontamento. Esse é o segundo ponto. O que é o grande desapontamento? É esse segundo ponto que eu estou falando aqui, quando Miller profetizou o retorno de Jesus. Aí, o grande advento, presta atenção, irmãos, o grande advento virou o grande desapontamento. Foi a frase que eles colocaram dentro da seita. Exatamente, o grande desapontamento. Então, o que era um grande advento virou então a igreja não deveria ser chamada adventista, devia ser desapontista, alguma coisa desse tipo. Adivinhatista, desapontista. Porque, irmãos, o que era um grande advento, você sabe o que é advento? Advento é um grande acontecimento, um retorno a alguma coisa muito esperada. E aí algo que foi muito esperado, pastor Antônio, virou um desapontamento, porque simplesmente não aconteceu. Amém? Então a primeira é Ellen Goodhart como profetiza, descarto. A segunda é o líder como um falso profeta. Terceira, eles ensinam a aniquilação total da alma. Isso implica em que não haverá juízo eterno. Os adventistas ensinam a aniquilação da alma. Eles usam texto como, por exemplo, a alma que pecar, essa morrerá. O grande problema é que eles esquecem que quando Deus fez o boneco e soprou o fôlego de vida, a Bíblia diz que o homem se tornou o quê? Alma vivente, indivíduo, pessoal, particular. Então, quando a Bíblia está falando sobre a alma que pecar, ela está falando do indivíduo em si, e não da sua parte material. E isso é uma ignorância terrível. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se há aniquilação da alma para não haver castigo eterno, aí eu te pergunto, do que é que Jesus nos salva? Porque a Bíblia diz que Jesus é o nosso Salvador, sim ou não? Mas ele me salva de quê se não tem castigo eterno? Ele me livra do quê se não existe condenação? Qual é o fato de Jesus ter ido para a cruz, ter entregado a sua vida, ter derramado o seu sangue por nós, se não existe condenação? Se não existe lago de fogo, se não existe inferno, por que Jesus morreu na cruz? Para quê, irmão? Qual é o sentido da morte de Jesus? Se há aniquilação, não tem castigo. Porque a aniquilação da alma, o que é a doutrina da aniquilação da alma? A doutrina da aniquilação da alma, irmãos, diz que após a morte há uma cessação completa. Assim como ocorre com o corpo, que é desfeito, assim ocorre também com a alma, ela é desfeita. É como se ela fosse uma fumaça, que a morte fosse o vento, e o vento soprasse sobre a fumaça, e a fumaça é desfeita no ar. E aí eles usam também como referência justamente o que acontece com o corpo. Irmãos, mas olha a ignorância. Porque eu disse e afirmo, todos que morreram ainda estão nesse mundo. O corpo de todos. Eles só deixaram de estar no macro e entraram no mundo micro. Pastor, qual é a diferença? É que o mundo macro a gente vê tudo, amém?
Mas você sabia que se você pegar um microscópio e colocar em cima dessa mesa, você vai ver tudo aqui em movimento? Vocês sabiam disso? Você sabia que para a energia chegar aqui, acendendo essas lâmpadas e fazendo com que esse som funcione, tudo isso, irmãos, é algo que está no mundo invisível. Quem já ouviu falar dos elétrons, dos prótons e dos nêutrons? Não vou falar aqui de... Vamos entrar na física aqui não, mas é só para a Kézia que está estudando, sabe tudo disso, irmãos. A gente já, né, Kézia? Elétrons, prótons, ela está estudando, irmão. Eu que já passei dessa idade, já não lembro muita coisa. Mas só para os irmãos terem uma ideia, esse fio que está lá na tua casa, dentro dele há milhares de elétrons em movimento. Quando você aplica uma tensão, que nós chamamos de 110 ou 220, isso é chamado de tensão. Quando você aplica uma tensão no fio, aqueles elétrons que estão em movimento desordenado, eles pegam um movimento único e vão em direção para a tomada ou para a lâmpada. Tensão. E aí gera uma corrente elétrica. Por isso que o fio aquece, porque está passando uma corrente elétrica. O que é a corrente elétrica, pastor? É os elétrons em movimento ordenado, sendo empurrado pela força que foi aplicada, que é a tal da 110 que você conhece. É o mundo micro que você não vê. Então, quando uma pessoa morre, ela sai do macro e ela entra no micro, mas o corpo dela está aqui entre nós. É só você pegar o microscópio e colocar lá aonde a pessoa que morreu estava. Que você vai ver lá os bichinhos se movimentando, mas você já não vê mais com o olho. Aqueles que foram cremados, pastor, o que é que faz? Guarda a cinza, é o corpo dele, é o resto mortal dele. E se eu jogar no ar, pastor? Aí sai do mundo macro e entra no mundo micro, porque aí você já não vai conseguir mais enxergar, mas está aqui, a poeira está aqui, o pó está aqui. Então, usar como base o corpo que se desfaz, para também dizer que é alma, é um erro gravíssimo, porque o corpo se desfaz, mas não é aniquilado. Aí, quando você vai lá para Coríntios, que fala da ressurreição, onde é que você acha que o Espírito da ressurreição vai para buscar o corpo dos crentes e trazer de volta? Ele vai entrar no micro e vai puxar de volta para o macro e vai refazer o corpo daqueles que dormiram com o Senhor Jesus. Aí, irmãos, a aniquilação da alma é uma, irmãos, doutrina herética, totalmente herética. Porque eles, para justificarem a aniquilação da alma, eles precisam também resolver o problema do castigo e da condenação eterna. Mas olha o que diz a Bíblia: se há aniquilação de alma e Jesus morreu, eu não sei por quê, porque até o que eu aprendi aqui, irmão, Jesus morreu para perdoar os meus pecados e me livrar da condenação. Foi isso que você aprendeu? Amém? Eu aprendi assim, irmão, e está na palavra. Agora, se não há castigo eterno, olha os textos, irmãos. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. O que eu faço com um texto desse aqui, irmãos? Mateus, capítulo de número 25. E o verso de número 41. O que eu faço com esse texto aqui, irmãos? Mateus 25 e 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O que eu faço com esse texto se a aniquilação da alma é completa e não há castigo eterno? Joga água nesse fogo aqui, irmão, para desfazer? Mas haja água para apagar um fogo que o próprio Deus, segundo Isaías 33, vai acender com o sopro da sua boca. Haja água para apagar o que Deus acende.
O que que eu faço com esse texto aqui? O verso 46, irmãos. E irão estes para o castigo eterno. Para o que, igreja? Mas se a aniquilação da alma não tem castigo eterno, o que que eu faço com esse texto aqui? Mas os justos irão para a vida eterna. Quer dizer, o justo entra em vida eterna. Só que o justo é aquele que padeceu aqui. Como lá em Lucas 16, Jesus fala do rico e do Lázaro. Lázaro não tinha nada, irmãos. Vivia uma vida paupérrima, uma vida miserável, mas ele era justo. Ele era reto. O que é o justo? É aquele que é reto, correto no que faz, temente a Deus, porque não tem como você ser justo se você não for temente a Deus. E aí ele morreu, mas morreu também o rico. E lá, irmãos, vocês viram que o lugar era de um era um e do outro era outro. Ou seja, o justo é aquele que padece aqui, mas se mantém íntegro diante de Deus, porque teme ao Senhor. E aí a Bíblia diz que o justo irá para a vida eterna. Irmão, se tem vida eterna, tem castigo eterno. Por quê, pastor? Porque a vida eterna é para o justo. Mas e o castigo eterno? Para o ímpio, para o injusto, para aquele que ignorou a palavra de Deus e que preferiu viver segundo os padrões da sua própria mentalidade, da sua própria mente. É por isso que Paulo fala em Romanos que nós temos que ter renovação do quê? Da mente pela palavra. Então ele está dizendo assim, olha, não vai pela sua mente, vai pela renovação da tua mente pela palavra. Você não pode viver segundo o que você quer, você tem que viver segundo o padrão da Bíblia. Ou seja, irmãos, o que eu faço com o versículo 46 que diz que uns irão para a vida eterna e outros para o castigo eterno, se verdadeiramente não existe castigo? Vamos ter que fazer igual alguns camaradas que andou dizendo que a Bíblia precisa ser mudada, né? Para ela atender às demandas do século 21, né? É um livro muito ultrapassado. Então vamos tirar aqui esses textos, irmãos, da Bíblia. Porque quem está ensinando isso aqui é Jesus. Então quando eles dizem a alma cessa e não há castigo eterno, eles estão dizendo Jesus é mentiroso. O que Jesus ensinou não é verdade. Porque se eu subisse aqui, Gessé, comedor de arroz e feijão, já está me dando até fome. E é o que eu comi antes de sair de casa. Veja, como eu sou tão dependente quanto você. Quem está com fome aqui, diga amém. Amém. Então, você reparou que é todo mundo igual aqui? Aí eu subo aqui e digo, tem vida eterna, tem castigo eterno. A vida eterna é para o justo e o castigo eterno é para o ímpio. É um comedor de arroz e feijão qualquer falando. Mas aqui não. Aqui é Jesus que está falando. Que existe lago de fogo. E que Jesus ainda diz assim, lá o bicho não morre e o fogo não apaga. E ele usa a expressão enxofre para falar do fedor que sobe pela fumaça. Além de ser um lugar de castigo eterno, irmãos, é um lugar fedido, horrível. E detalhe, quando ele diz o bicho não morre, ele está dizendo assim, é para todo sempre. Existe o castigo eterno e não existe a aniquilação da alma. Se existe a aniquilação da alma, o que a gente faz com esse texto aqui? Abra lá em Apocalipse. Se verdadeiramente existe aniquilação de alma, o que eu faço com esse texto aqui, irmãos? Capítulo 6 e o verso 9. Estamos terminando agora. Deixa os outros 2 tópicos para sexta-feira que vem. Os outros 2 tópicos, irmãos, eu vou falar sobre o sábado, que eles tanto falam, né? Que a gente tem que guardar. E vou falar capítulo 6. Sexta-feira que vem eu vou falar sobre o sábado. Eu vou perguntar para vocês, por que vocês não guardam o sábado se lá em Êxodo 20 está escrito que é para guardar?
Queria saber de vocês, por que vocês não guardam? E também vou falar, olha o que eles ensinam, irmãos, que Satanás levou o nosso pecado. Acharam? Capítulo 6. Se há aniquilação da alma, o que eu faço com esse texto aqui? Ó? E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daquele que foram mortos. Eles foram o quê? Mas ele viu o quê? As almas. Ou então, peraí, irmãos. Eles foram mortos na terra. Mas as almas deles têm um lugar certo. Debaixo do altar de Deus. E eles foram mortos pelo quê? Pelo testemunho de Deus e pela palavra de Deus e por causa do testemunho que eles mantinham. Ou seja, eles foram mortos por amor a Deus e a sua palavra. O que foi que Deus fez com eles? Aniquilou? E olha o que eles vão fazer: consciência pura e plena. E eles diziam assim em alta voz: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás o sangue sobre aqueles que habitam na terra? Eles não só estão em um lugar que Deus escolheu para reservá-los, como estão plenamente conscientes, pedindo o vingamento do sangue daqueles que foram derramados por amor a Deus. Sabe o que eles estão pedindo aqui? Senhor, mata a prostituta que se embebedou com o sangue dos seus fiéis, que nós conhecemos como a Babilônia de Apocalipse. Se a aniquilação da alma e não há castigo eterno, o que a gente faz com esses textos aqui, irmãos? Amém? Amém. Vem sexta-feira que vem, não falte não, que eu fico muito feliz de te ver aqui. Glória a Deus. Eu preparo tudo com muito carinho para vocês. E eu sei que meu Deus merece. Amém? Meus